Voltei. Encontrei tudo. Gente, vamos lá. Vamos ver se agora vai. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na nossa maratona de lives, terceiro dia juntos. Hoje o assunto é procrastinação. E vamos conhecer também um pouquinho da história do Dr. Felício, promotor de justiça. Vai compartilhar com a gente como é que foi a trajetória dele. Agora que eu fiz essa introdução, né? Que agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos lá incluir o Dr. Felício nesta live. Tô só esperando ele entrar. Adriane, um beijo pra você, meu amor. Aí do estudo destacado. Tô só esperando o nosso convidado. Vamos ver se agora vai. Vai fazer o que hoje? Eu pretendo terminar esta live e dormir. Se Deus quiser. Então, sei lá, eu tô pensando até em ver um filme. Uma vida normal, assim. Hoje eu tô querendo um dia um pouco mais normal. Amanhã eu vou estudar, vou trabalhar, amanhã vai ser puxado. Então, hoje eu estou de boa. Eu acho até que eu vou assistir alguns episódios de alguma série. Dia normal. Hoje, porque eu tô realmente muito cansada. Vamos lá. Claro que chegar. Ó, pronto, já tá aqui. Chegou? Vamos lá. Chamando. Vamos ver se agora você recebe. E aí? Ah! Deu certo! Finalmente, né? Que ótimo! Muito bom! Como é que você tá? Pois é. Deixa eu só colocar um fone aqui. Ô, Pia! Tá bom. Ótimo. Pia, tu tem um fone aí? Você não usa fone sem fio, não? Fone com fio, não? Conheço o Carlos. Com certeza. Veja aí. Conheço o Carlos? Conheço. Bom, é porque eu tô na casa do meu irmão aqui. E não, aí eu tô perguntando eu pro pessoal achando estranho. Gente, olha só. Eu tô me arrumando um pouco mais pra essas lives, porque tá tudo indo pro YouTube. Então eu preciso ficar um pouco mais apresentável, entendeu? Pois é, não, você pensa, eu tô exatamente o contrário de você. Eu tô de camiseta e você tá toda maquiada. Não, mas é só daqui pra cima. Porque do resto pra baixo eu tô pijamão, então assim. Eu tô recebendo minha filha aqui. Vem cá, meu amor, vem cá. Cadê? Deixa eu conhecer. Ela é a razão de tudo isso. Vem cá, senta aqui com o papai. Eita! Oh, olha aí. meu Deus do céu! Que lindo! É igual, né? É igual. É, um a cara do outro. Muito parecido. Parabéns! Olha, Pois gente, é. Foi em razão dela que eu me tornei promotor de justiça. Foi mesmo. Entende? Então aí você já pode introduzir um pouquinho da sua história, estar presente. Fale um pouquinho da sua história. Vamos lá. Tô todo mundo curioso. É até legal ela escutar, porque tem muita coisa da historinha de vida dela, sabe? Que eu até estava fazendo um retrospecto, assim, e muita coisa que aconteceu durante essa trajetória teve ela como protagonista. Inclusive, teve um episódio... Você tá me vendo bem aí? O que é que você tá me vendo daí? Da minha testa? Tô te vendo bem, tá ótimo. Então tá, porque eu tô vendo só o pequenininho aqui. Só o quadradinho. Mas eu, enfim... Clica nele. Muito episódio. Talvez se você clicar nele, aumente. Talvez. Não. Não? Ah, então. Não, eu tô vendo os textos só aqui. Bom, mas enfim. Tá ótimo. Quando você me convidou pra... Deixa eu ver se eu fazendo isso aqui melhora. Quando você me convidou pra fazer a live, aí vem aquele filme na cabeça, né? De tudo que passou por conta dela e tal. Assim, por conta desse projeto que foi passar, ser promotor de justiça. E aí que vieram uma chuva de lembranças aí, inclusive vai ser motivo de, assim, vai ser tema para alguns vídeos que eu vou fazer, e aí agora vocês vão ter conhecimento em primeira mão. Mas aqui, velho, qualquer um aí. Eu tô na casa do Felipe Lima, que é um puta de um coach, imunidade emocional é com ele, entendeu? Opa. Não é porque é meu irmão não, mas o cara é fodástico. Oi. Tudo
Já quero Depois eu trazer vou colocar ele aqui também. aqui Vamos trazê-lo aqui também. Vamos agendar. Ah, sim. Master Coach, Felipe Lima. Bota nos ouvidos aí. Aí. Melhorou? Tá esse negócio aí? Vai. Que é específico para ouvidos. Isso aqui tem um Bluetooth, depois você vai tentar variar. Não, tá beleza. Pegou? Tá me ouvindo aí, ô Luana? Sim, tá funcionando direitinho aqui. Tá me ouvindo também? Pronto. Te ouço bem. Fechou. Perfeito. Perfeito, digo eu. Deixa eu só ajustar aqui, mas tá tudo certo aqui, tudo funcionando. Tá. Na verdade, o meu... Agora eu saquei o que tá acontecendo. O meu suporte, ele tava clicando a tecla de diminuir, entendeu? Ah, entendi. Sacou? Aí por isso Sozinho. tava reduzindo. Pois é, tava reduzindo o meu volume. Aí eu coloquei o fone aqui. Mas em todo caso, foi positivo. Pois é. Então, é o Aí seguinte... você decidiu ser promotor por causa da sua filha. Então, aí eu decidi ser promotor, mas a Malu foi o meu grande impulsionador para tudo isso, né? Eu tinha 22 anos quando a gente teve a notícia que ela estava para chegar. A mãe dela engravidou e aí a gente decidiu acelerar um monte de processos aí. Na verdade, eu queria muito ir para São Paulo para fazer o curso do Damásio. Uhum. E aí a gente acelerou um monte de coisa, né? Aceleramos o casamento, enfim, foi num dia foi a formatura, alguns dias depois foi o casamento. Então foi tudo muito atropelado, exatamente. Uhum. E aí fui para São Paulo para fazer Damásio, né? Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu conto essa história um pouquinho mais longa. Vamos ver se eu consigo contar aqui. Tá até na minha bio, inclusive eu entrei como aqui você passa, né? Isso. Entrei. Isso. Então lá no link da minha bio tem um monte de coisa legal, gente. Depois vocês passam lá para ver. E aí, eu coloco aqui nos stories depois da nossa live. Bacana. Aí é o seguinte, eu sempre fui muito focado, sabe, Luana? E intuitivamente eu usei muita técnica que depois eu percebi que a neurociência explicava isso. Inclusive no meu treinamento, o pessoal já vem percebendo os efeitos. Gente, tá um calor aqui em Maceió que eu tô suando aqui. Ó, o meu cabelo como tá, gente. Sem brincadeira. Olha, eu jurava que você tava com gel no cabelo. Não, mas sem brincadeira. Eu tô pingando. Ó. Caraca. Tá vendo? Tá calor aqui, tá? Sem brincadeira. Você vê minha blusa aqui, tá super ensopada de suor. Mas tudo bem. Eu vim ver meu pai, vim ver minha família e, enfim, muito legal isso. Mas aí, onde eu tava aqui, eu sempre fui muito focado e o pessoal do meu treinamento vem percebendo já esse crescimento pessoal, né? Eu já fiz a primeira turma desse treinamento que tá muito bacana, os feedbacks deles, né? Tem até um link no meu link da bio, tem alguns depoimentos deles, são muito interessantes, porque foi para muito pouco tempo. A gente lança desafios assim, por exemplo, eu fiz uma live com você falando sobre isso. Sim. O lance eu tenho que passar essas dicas, como ler um livro em um dia, né? Isso. Então, eu tenho que te passar essas dicas. Depois você entra em contato comigo e a gente conversa sobre isso. Eu vou te dar um mini treinamento express, né? Porque eu tive a ideia desse treinamento quando eu precisei ler um livro e eu tive que ler esse livro em 5 horas. E eu li o livro em 5 horas. Eu acho que eu te mostrei o livro, né? Mas enfim, acho que o foco da nossa live talvez nem seja esse. Mas a gente está aqui para falar... sobre... Conheço e acompanho... Esse promotor é super descolado. Enfim, a gente vai vendo cada coisa, né? Porque realmente a gente está acostumado a ver promotor e juiz todo de beca, né? De terno e gravata e tal. Mas enfim, hoje eu estou visitando a minha família, então, na verdade, eu até fujo desse estereótipo
do terno e gravata. E, enfim, eu vou trabalhar às vezes de camisa polo e tô nem aí. Eu sou promotor de todo jeito. Se eu estiver de camisa polo, se eu estiver de gravata, a minha assinatura vale igual, né? Então, enfim. Mas é o seguinte, a minha preparação, Luana, eu estava fazendo a conta, do momento que eu decidi estudar para concurso ao momento que eu fui aprovado, foram 29 meses. Eu acho que é um período consideravelmente longo, quando você considera 2 anos e 5 meses. Mas o processo para tudo isso foi um tanto desgastante, considerando que eu poderia ter... Se eu tivesse as dicas que eu tenho hoje, se eu tivesse... Gente, foram 10 reprovações, né? Então, aí teve protelação, aí teve muita angústia, aí teve, enfim, muita esperança. E a esperança, ela foi muito mais forte, porque uma aprovação faz você virar vencedor. Inclusive, foi um post que eu fiz esses dias, né, que foram 10 reprovações, mas uma me tornou vencedor e é o que importa. Então, a ideia de ser promotor de justiça, eu sempre tive esse interesse e tal, e tive muito suporte de algumas pessoas da minha família para isso, né? Porque, de fato, é fundamental você ter aliados nessa batalha, né? Então, a chegada a São Paulo foi um tanto difícil, porque eu fiquei longe da minha família, e saudade, sozinho, muito focado, sabe? Eu tinha um colega de quarto que tocava o telefone 3 horas da manhã e para ele ir para balada. E assim, no outro dia, como é que ia estudar, né? Então, acabou que eu mudei, eu troquei de colega de quarto, eu acabei mudando de apartamento e fui estudar com outra pessoa, né? Fui morar com outra pessoa. Então, assim, a gente acaba tirando lições que quem tá... É aquela coisa, vale mais quem está na trincheira com você do que se você de fato vai... Tem até um postzinho que diz assim, vamos ganhar a guerra, né? É mais importante quem está na trincheira com você. E de fato isso faz todo sentido, porque quem tá do seu lado pode te jogar para baixo ou pode exatamente te impulsionar, né? Até naquele filme da Capitã Marvel, a amiga dela, que é muito incentivadora, ela faz esse papel, né, de levantar ela quando ela está querendo desistir, mais ou menos. Mas essa minha jornada, ela teve muitos altos e baixos por conta dessa distância da minha família e tal. E quando eu fiz OAB, eu passei de primeira, eu saí do Damásio, fiz OAB, passei de primeira, então já fiquei esperançoso. Mas logo depois veio um monte de reprovação, né? E aí a gente vai adquirindo traquejos, né? Ficando com o couro meio grosso por conta de tanta pancada e tal, e adquirindo certos aprendizados de um concurso para o outro. E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, que vocês foquem naquele concurso que vocês querem, no sentido de que a preparação para Ministério Público era muito específica para Ministério Público. Você pode oscilar, por exemplo, entre Ministério Público e Magistratura, dentro daquilo que você está direcionado a fazer, porque os editais eles são 10% de bateria. Deixa eu pegar o meu carregador ali, eu vou com vocês. Então, aí... se você foca em um edital mais enxuto, você tem um sucesso tem mais facilidade para ter sucesso, né? Mas deixa eu ver se o meu carregadorzinho tá 100%. Eu acho que ele vai conseguir fazer. Andando pela casa aqui. Acho que vai, peraí. A gente espera. Acho que deu. Beleza, eu tô com um carregadorzinho portátil aqui pra... Olha ele. Então... tem que ser, né? Então... Ai, desgrama. Pronto.
Então tá. Então, vamos lá. Pronto, de volta. Vamos ter que reposicionar tudo. Você que faz muita live, você sabe que tem que, no final das contas, tem que deixar tudo prontinho. Bom, então, gente, o que eu posso aconselhar vocês que têm esse direcionamento para concurso, para OAB, é que vocês coloquem um propósito como um propósito muito definido. Por exemplo, eu fazia tudo isso na hora quando dava aquela vontade de desistir, porque, gente, dá vontade de desistir, dá. Quando você vê 1, 2, 3, 5, 7 reprovações, porra, mais pra frente, sabe, é desestimulante. Só que quando você imagina o seguinte, gente, basta, eu acho que tô no caminho certo, eu tô errando menos, eu falei a dica da prova oral aqui. Não? Ah, falou. De olhar no... Falei, isso. Se você tiver alguém, se você tiver numa prova oral e você tiver se sentindo intimidada por essa pessoa, você olha aqui no meio da testa e você neutraliza essa intimidação, vamos chamar assim. Tá, mas falei, né? A Nath C. Lima, ela tá lembrando, mas talvez tem muitas pessoas que não estavam na live anterior e agora eu acabei repetindo acidentalmente. Mas enfim, o tema hoje é procrastinação, né? Quem não procrastina? Eu tenho até um exemplo muito, eu senti na pele esse lance da procrastinação, porque eu tinha um projeto de escrever um livro, e ele passou 5 anos para eu escrever. E um monte de tempo desses 5 anos foi... se puder, fale um pouco mais sobre o prova oral. Posso falar assim, vá pena. Eu vou só cumprir essa tabela aqui com a Luana, e aí a Luana vai anotando as perguntas. Outra coisa, vá pena, utilizando o seu gancho aí, tá? Eu tenho um treinamento para quem quiser passar em qualquer tipo de concurso, tá? Então ele tá lá no link da minha bio, tem um link para pré-inscrição. Tô vendo aí o Meta PRF. Então, tô vendo que é concurseiro também. Vale para qualquer concurso, gente, porque eu ensino técnicas de estudo, eu ensino técnicas de concentração, eu ensino como você ler melhor qualquer tipo de livro, tá? Então, enfim, não era para falar isso agora, mas eu tô vendo que vai ter muita pergunta, que poderá ter muita pergunta nesse sentido. Então, eu já posso adiantar que eu tenho como esclarecer muito mais essas dúvidas. Mas, enfim, quem não procrastina? Porque a praticidade de você não fazer nada, você não se meter a um desafio, ela é confortável, né? Então, se você não arrisca, você não tem sucesso, mas você também não teve fracasso, né? Então, não dá para você eliminar a procrastinação, inclusive porque é um exercício diário, né? Então, você tem que lutar contra isso, contra o lance de não iniciar um projeto ou de não continuar um projeto, até porque uma coisa que é interessante, a neurociência explica, que a força de vontade, ela é um fundamento que é esgotável, ela é um recurso esgotável. Se você confiar sempre na força de vontade, você vai, uma hora você vai cansar. E para que você não confie simplesmente na força de vontade, existem técnicas muito poderosas, tá? Eu vou falar de algumas delas porque não dá para falar, nós temos muito pouco tempo aqui, mas existem técnicas muito poderosas para isso. Eu selecionei algumas poucas técnicas aqui, mas elas ajudam bastante. Então, por que a gente procrastina? Como eu tinha falado no começo. Você não se mete a fazer, evitando o fracasso muitas das vezes, mas, consequentemente, você não tem sucesso. Então, escolher custa. Se você escolhe fazer pagar um cursinho, que eu recomendo,
Eu não ensino matéria, Luana. Eu não ensino matéria. Meus treinamentos não ensinam matéria. Mas eles ensinam como você vai absorver melhor aquilo. Até porque a neurociência também explica outra coisa. 80% é mindset, 20% é conhecimento. Então, por exemplo, é a história do afiar o machado. Você tem que estar preparado, não somente tecnicamente com o conhecimento, que você passa muito bem com os seus mapas, que é uma ferramenta poderosíssima, ela é lúdica, ela traz uma forma de absorção do conhecimento muito prática. Mas não é só isso, e a gente sabe que o emocional ele é fundamental, né? Mas eu posso trazer aqui para que vocês entendam um pouco por que a gente procrastina. Veja só, a gente deixa de fazer as coisas, um dos fundamentos é a questão de não ter fracassos, né? Ou porque a gente quer aquilo muito perfeito, ou porque, enfim, lidar com o fracasso é uma dificuldade que a gente tem. Mas, é como eu falei, se você decidir, custa. Se eu vou fazer um cursinho, eu vou pagar um cursinho. Se eu vou fazer um treinamento de mindset, que é o meu treinamento, custa. Mas se você não decide, custa muito mais. Você joga um futuro que você poderia ter embora, né? Porque você não tem fracasso, mas você também não tem sucesso, como eu tinha mencionado. Então é o seguinte, eu vou trazer algumas pequenas dicas, pequenas técnicas que se você aplicar, você certamente, de hoje para amanhã, você poderá ver uma diferença em tudo na sua vida. Seja para a sua vida de concurso, de estudo, seja se você quiser fazer para começar a emagrecer, se você quiser começar a fazer um treinamento de academia, essas coisas. Exatamente, atletas de alto nível, eles fazem isso. Você já percebeu, Luana, que os atletas de alto nível, eles não se surpreendem? Já parou para pensar isso? Eu vi, num treinamento que eu fiz, eu tive esse insight, o palestrante, ele falou exatamente isso. Vocês perceberam que o atleta de alto nível, ele comemora. O gesto dele é um gesto de afirmação. Não é um gesto de dúvida, porque quando você se surpreende, você está em dúvida entre se você vai conseguir ou se você não vai conseguir. Você sabe por que eles não se surpreendem? Porque eles mentalizam a vitória. Eles ali estão comemorando aquilo que eles mentalizaram antes. Eles não se surpreendem com o resultado. Olha só que bacana. E é aquela coisa, isso é tão poderoso que você simplesmente está só realizando aquilo que você já pensou. Entende? Tanto que o Michael Phelps, ele não só ganhou uma medalha olímpica, uma medalha de ouro, mas ele quebrou um recorde mundial com água no óculos. Porque ele mentalizou até os defeitos que poderia dar. Então, assim, o mindset desses caras está tão focado, está tão blindado, que pode acontecer o que for, ele já está prevendo a grande possibilidade disso acontecer. E isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo quando, até falei, acho que na outra live, quando o fiscal da prova tomou meu vade-mecum, quando eu ia fazer a prova escrita, né? Tá, mas enfim, não é o caso Messiaria Barduco é meu seguidor lá, que bacana que você veio, muito legal. Então, posso passar para as técnicas? São pequenas técnicas, mas que eu tenho certeza que você vai... Anotem para colocar em prática. Pois é, anotem aí. Então, é o seguinte, a primeira técnica, ela pode parecer simples, idiota, besta, mas é ela que deflagra o processo de você começar o projeto, tá? Então, é a técnica do primeiro passo. Muitas das vezes você começa porque eu adoro rede. Eu estou vendo uma rede ali, aqui na casa do meu irmão tem rede. Eu adoro rede, mas só assim de você dizer, meu Deus, para eu levantar daqui e fazer alguma coisa, né? Então, a técnica do primeiro passo é o seguinte. Muitas das vezes você tem dificuldade de leitura, por exemplo. Aí você faz o seguinte, você faz assim, não, eu vou ler 10 páginas. O projeto que você se propõe nesse momento é um projeto pequeno.
Você lê 10 páginas, é algo tranquilo de você executar. Quando a gente pensa num livro, a gente pensa em 200 páginas. Pra vocês terem ideia, a minha filha tem 8 anos e eu estou com um projeto com ela, porque no meu treinamento eu fiz esse projeto com o pessoal. Você chegar a propor um desafio de ler um livro em um dia, acaba ficando um tanto inexequível para quem tá Poxa, estava tão massa o exemplo que você estava dando. Mas enfim, cara, é muito assunto, John Levita. Se você quiser conhecer um pouco mais, vamos pro treinamento que você vai ver que você vai mudar teu mindset, cara. Você vai enxergar o código da Matrix, entendeu? Mas enfim, é fácil a gente propor desafio para as pessoas sem a gente se propor a um desafio, né? E também é um pouco difícil, um pouco inexequível, um pouco frustrante você propor um desafio para a pessoa que você acredita que ela talvez não vá conseguir atingir. O que é que eu fiz? Eu propus para o meu treinamento que eles leriam um livro a cada 30 dias. Na verdade, dentro do treinamento, que eles leriam um livro em 30 dias. Teve gente lendo um livro em 20 dias. Teve gente dizendo, Felício, eu consegui ler o livro que eu queria em 20 dias. Massa, sabe? Porque se propuseram e fizeram. A minha filha tem 8 anos, um livrinho de 200 páginas. Tá certo, tem muita figura, tem muita gravura e tal, mas é um livro de 200 páginas. E ela está lendo 10 páginas por dia. Se eu fizer isso, em 30 dias, que foi o projeto que eu fiz com ela, ela vai ler em menos, ela vai ler em 20. Só que ela ainda não chegou no final do projeto e tal, até porque eu ofereci uma recompensa muito bacana para ela, que ela adora LOL, aquela boneca que vem dentro da bolinha. Então, se ela ler, em 30 dias ela vai ganhar uma LOL. Então, ela certamente vai ler em 30 dias, porque ela quer a LOL. Então, essa é uma das outras técnicas que eu uso para uma outra coisa, que é você se propor recompensas. Mas a gente não pode usar isso muito, porque senão a gente, por uma série de razões. Mas enfim, a primeira técnica é o primeiro passo, tá? É você se propor a, dentro de um desafio grande, você pegar um pedacinho dele. Ler livro é chato e tal, tá, mas para quem não gosta de ler, né? Mas se você se propõe a ler 10 páginas, você vai perceber que o tempo vai passar e você vai ler muito mais que 10 páginas. Se você se colocar nesse deflagrar inicial do processo. Porque tudo é o começo. Primeiro passo. Exatamente. Então, você se propor a ler essas 10 páginas. O segundo truque, e veja, Luana, a gente engana a nossa mente. A gente faz com que a nossa mente acabe se adaptando a um processo que a gente impõe para a gente mesmo. É meio louco isso, porque a nossa mente é a gente mesmo, né? Só que é como se tivesse 2 Felícios, 2 Luanas, uma enganando a outra para o bem, né? Então, o segundo passo é uma técnica utilizada pelo Império Romano, que foi fundamental nas batalhas e nas conquistas militares. Chama dividir para conquistar. Quando você vê um projeto grande e você se assusta com ele, você tem que fazer o seguinte: você tem que fatiar esse projeto e ir conquistando ele de pouquinho em pouquinho. Como que a gente visualiza isso em livros? A gente visualiza isso em capítulos. Eles são divididos em capítulos. E aí, eu vi uma outra sacada muito legal que eu adaptei a essa ideia, que é o seguinte. Eu vi que um cara que andava de bicicleta, ele queria fazer com que o filho dele andasse de bicicleta também. E aí, como foi que ele utilizou essa técnica para o filho dele? Ele fez assim: olha só, vamos andar de bicicleta até o cume daquela colina. Aí o filho dele, vamos. Aí o desafio era chegar no cume. Pá! Conquistou o desafio? Vamos fazer o seguinte então. Vamos até aquela árvore ali na frente. Beleza, mais 5 quilômetros. Pá! Então, você vai criando pequenos desafios que quando você vê, quando você analisa fatiado, você depois visualiza que você fez uma grande obra, vamos chamar assim,
Você fez o seu desafio de forma fatiada, mas você conseguiu, gradualmente, você visualizou ele menor. Entende? Na verdade, é uma variação do primeiro passo, só que o primeiro passo é para você começar. O dividir para conquistar é um tanto no decorrer do processo. Entende? É para você não parar. Para você não parar, você se propõe a desafios intermediários. Entendeu? E uma outra técnica que eu posso trazer para vocês, aqui de forma rápida, é uma técnica que foi provada pela neurociência, que ela é utilizada para pacientes que têm Parkinson. Olha só. É o seguinte, o que é a doença de Parkinson? Ela te paralisa. Tá? Ela te paralisa. E vamos dar um exemplo. Você está num determinado caminho da sua casa e você se depara com uma encruzilhada. Ou você vai para a direita ou você vai para a esquerda. E o seu corpo para. A sua cabeça quer ir, mas você não consegue dar o comando mental de vai corpo, vai corpo, vai corpo. Ele trava, entendeu? Tanto que o nome desse fenômeno em inglês, que é o nome que eles utilizam, chama freezing. Que freezing é congelamento. Então o seu corpo congela. E você tem que dar um comando específico para o seu cérebro, quer dizer, na verdade, do seu cérebro, tem que dar um comando para o corpo para ir. Entendeu? Então, essa técnica chama técnica anti-freezing, e é o seguinte, é você contar até 3 e você ir. É simples, né? Mas isso funciona para pacientes com Parkinson. Eu falo isso porque o meu pai tem Parkinson. E eu já vi ele fazer isso várias vezes. Para subir uma escada, para descer uma escada. Para ir para a direita ou para ir para a esquerda. Eu já vi ele fazendo isso. E de fato funciona. Então, quando e se você decidir fazer, você conta 1, 2, 3 e vai. Isso parece idiota, mas, gente, isso simplesmente funciona. Como é que você... eu estou vendo a rede de novo, eu vou dar o exemplo da rede. Você vai levantar de algum lugar, você faz o seguinte, você conta 1, 2, 3 e vai. Só que esse 1, 2, 3 e vai, para você que está focado com um projeto, nesse 1, 2, 3, você visualiza o teu objetivo, que é a tua aprovação. Gente, eu falo para vocês, pode parecer idiota, mas tentem. Se vocês forem fazer... Gente, é coisa simples. É uma coisa, assim, para coisas simples do seu dia. Se você for levantar de algum lugar que está difícil, se for começar um projeto que está difícil, que está chato, gente, conta 1, 2, 3 e vai. Então tá, 1, 2, 3 e sai da rede. 1, 2, 3 e começa a estudar, sabe? Porque eu sei que o começar é que é o ruim. É o difícil, é o complicado. E nisso, hoje está demais. Daqui a pouco eu choro de tanta emoção. Mas a ideia é sensibilizar vocês para ferramentas que são extremamente poderosas, mas que são simples e que a gente acaba não usando por desconhecer. Eu costumo dizer o seguinte, que eu provo para você, Luana, que você não usa 10% da sua capacidade para o projeto que você quer, que é passar para a polícia, né? Para a delegada? Isso. Eu quero fazer parte da sua aprovação. Eu quero fazer parte da sua aprovação. Conte comigo com o meu treinamento. Conte comigo se você quiser desabafar. Pô, Felício, foi uma merda a prova. Eu falei, beleza, vamos que vamos. Segura na minha mão que a gente vai. Entendeu? Quero fazer parte da sua aprovação. Tá? Conta comigo com o que você precisar. Tô vendo mais um Delta aqui, mais um futuro Delta aqui, tá? Pô, que bacana eu receber esses feedbacks. Mari Mortago, nossa, melhor live. Gente, a gente se prepara tanto para... A Luana sabe disso, né? A gente se prepara para fazer uma live. E, assim, o que a gente traz é de coração. Porque se eu passei, se eu aprovei... Isso, boa, Pamela.
utilizar isso para não desligar o despertador, né? Muito bom, muito bom. Quando a gente, essa técnica do 1, 2, 3, porque os nossos, pelo menos a minha mãe, né? As mães têm o hábito de quando vai brigar com os filhos, né? Ou falar alguma coisa, vai assim, ó. Isso vai ter que parar. Em 1, 2, 3. Aí tudo para. É porque assim, gente, tem tanta coisa que a gente faz de forma intuitiva. Sim. Que quando a gente vai procurar saber o porquê disso de forma técnica, a neurociência explica. E quando você passa a utilizar isso de forma consciente, passa a ter um resultado. Entende? Então, assim, quando eu fui colocado nesse projeto, nesse desafio que foi o meu mentor, que é o meu irmão, outra coisa, gente. Se eu puder dar a dica de ouro para vocês hoje, não seria nem essas aqui. Seria o seguinte: tenha um mentor. Esse cara que for o mentor seu, que for uma pessoa que você se espelha, que você diz assim, poxa, eu queria estar no objetivo que esse cara já conseguiu e tal, tenha um mentor. Essa pessoa que vai te dar incentivo, essa pessoa que vai te ajudar no caminho, tá certo? Então, essa dica, ela é importante, e eu vejo tanto que ela é importante quando eu percebo que várias pessoas dizem, Felício, uma dica que você deu valeu o curso todo. Cara, tá nos meus depoimentos lá. Gente, é muito gratificante isso. E eu vejo no meu mentor aqui, quando ele me dá chacoalhão, e que eu faço do jeito que ele me falou para fazer, e dá certo, eu vejo que ter alguém para te dar esse incentivo é simplesmente fundamental. Porque senão você fica muito sozinho naquele projeto. Ele tá tirando foto minha ali, ó. Fica aí, Pia, fica aí, Pia. Olha lá, ó a mãozinha dele, vem ali, ó. Pera aí. Ali, ó, cadê? Ali, ó. Tá registrando tudo. Pois é, ele tá tirando foto minha ali escondido. Eu achava que eu não tava vendo, mas eu vi só o celular dele, assim. Mas, enfim, ele me desafia, eu aceito os desafios, cumpro as metas e o bacana disso, gente, o Maílson, tenha um mentor, cara. Seja um amigo seu, seja sei lá, você quer fazer para delegado, seja um delegado, você quer fazer para promotor, seja promotor, seja alguém que você pague para isso. Hoje em dia, tantas matérias para concurso, você fica perdido, mas um conhecido meu passou no último concurso MPU só com videoaulas. De fato, André, o formato que você queira utilizar nem é tão importante. Porque se você estuda pelo livro, se você faz a videoaula, se você faz o cursinho, enfim, se você faz o resumapas, ele te dá um direcionamento, né? É importante que você utilize técnicas como o resumapas, por exemplo, porque ele torna a coisa lúdica. O que é tornar a coisa lúdica? É tornar a coisa menos séria. Sabe? É tornar coisas menos sérias. Aqui, eu sou sozinha nessa vida de concurseira. A Dorlene falando. Dorlene, cara, você tem meu apoio. Vai lá no meu treinamento. Sabe? É um investimento que você faz em você. Eu te pergunto, Luana, quanto custa um ano seu? Quanto custa, sabe? Quanto custa um ano seu? É possível quantificar isso em dinheiro? Custa 10 mil? Custa 10 mil ou custa muito mais que isso? Talvez mais. Sabe? Então, o meu treinamento custa muito menos que isso. E vai te poupar tempo. Inclusive, entende? Eu acho até legal você tá falando isso. Eu seleciono, gente, as pessoas que eu convido aqui para estar aqui nas lives, pessoas que eu vejo que têm principalmente paixão, né? Paixão pelo que faz, paixão pelo que propõe, pelo que executa. Existem muitas pessoas, existem profissionais e profissionais no mercado, existem pessoas que são mercenárias, existem pessoas que só estão focadas no retorno financeiro. E eu tento trazer para cá pessoas sérias, que realmente vão acompanhar, que realmente amam fazer isso, gostam de verdade de fazer isso. E eu trago mais de uma pessoa, porque às vezes o perfil de um vai agradar mais do que o outro. E a ideia é que vocês conheçam pessoas sérias, que já trabalham com isso. Porque eu, Luana, olha que engraçado aqui,
as pessoas vêm até mim querendo que eu seja mentora, que eu seja coach. Eu falo, gente, eu não sou. Eu não sou, primeiro, porque eu estou estudando. Segundo, porque cuidar dos mapas parece que não dá trabalho. Mas é um trabalho surreal que eu tenho aqui do lado dos bastidores, de organização, de atendimento, de criação desses eventos de live, falar com cada professor. Então eu trago aqui esses profissionais para que vocês conheçam o trabalho deles. E depois, lá na frente, não escolha alguém que você depois vai falar: caramba, tive uma experiência horrível com um coach tal ou com um mentor tal. Então, assim, o trabalho do Felício é um trabalho muito sério, por isso que eu estou trazendo ele aqui pela segunda vez. Sigam o perfil dele. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada. Ele é próprio. Não. Aqui não fazemos isso. Não fazemos a gente isso. faz porque eu vejo que existe essa necessidade. Às vezes não é falta de conteúdo, a pessoa já tem acesso a livro, ela tem acesso a cursinho. E eu acho muito engraçado pelas perguntas que eu recebo aqui. Luana, como que eu monto meu cronograma? Aí eu penso, meu Deus, mas isso é muito subjetivo, eu não sei como é que é seu horário, eu não sei. Exatamente. Então, assim, e como que eu vou ficar atendendo tanta gente por direct? Isso é impossível. Isso é uma coisa que você tem que ter ali, ó, paulatino, e algo que eu não posso oferecer. Então, eu trago hoje pessoas que são capacitadas, habilitadas para fazer isso por vocês. Então, anotem as dicas, sigam, avaliem. Avaliem se é o momento de vocês, se é a hora de você fazer isso, como eu avaliei no meu passado. Até hoje eu faço coach, já focado em outras coisas, mas continuo fazendo. Vou procurar o Felício também para ficar perturbando ele lá para me ajudar. Então, assim, é isso. Sigam. E eu sei que... eu espero muito que você tenha vários alunos aqui, enfim, que seja um sucesso. Bacana. Eu quero só deixar aqui um lembrete. Se alguém tiver interesse de conhecer o meu treinamento, tem lá no link da minha bio tem um botãozinho para você se inscrever. É tipo uma pré-inscrição para o meu treinamento. E aí você tem algumas perguntinhas que você responde lá e onde me ajuda a entender a sua cabeça no que é que você sente mais dificuldade, né? E aí eu posso disponibilizar algum conteúdo já para mostrar para você como que o meu treinamento funciona, tá? Então, lá na minha bio tá lá um linkzinho para pré-inscrição, tudo, né? E eu agradeço muito esse espaço para Luana. Se alguém tiver alguma pergunta aí no pessoal que tiver alguma pergunta agora, pode fazer por aqui, pode fazer por direct. Eu tô vendo aqui o Maílson falou, quero passar na OAB e tal. Ele já fez 26, depois fez 33. Eu posso garantir, Maílson, que a sua condição, o seu estado emocional no momento, ele pode ter te prejudicado demais. E, tipo, eu já passei por isso e eu sei o que é, e eu sei como resolver, porque eu já fiz. Eu já usei uma técnica e fiz e deu certo, sabe? No momento lá eu fiz intuitivo e depois eu entendi que ela faz total sentido, ela tem uma explicação científica para isso. Porque não é fácil você ter um vadimécum tomado na hora que você está fazendo a prova escrita. É verdade. Sabe? Então, assim, isso pode te detonar e, tipo, você entregar a prova e dizer assim, não vou fazer, porque emocionalmente eu estou abalado, sabe? Só que tem técnicas que você pode utilizar e, obviamente, isso não é da noite para o dia. Você tem que entender como é que funciona antes da coisa acontecer. É muito mais difícil você conseguir superar isso na hora que acontece, né? Mas é isso, Luana, eu me coloco à sua disposição para eu te assessorar nisso, naquilo que eu puder, naquilo que eu tiver, que estiver ao meu alcance, você pode ter certeza que vai contar comigo. Tá bom? Obrigada! Então, pessoal, coloquei aqui o perfil dele, o Aqui Você Passa na OAB. A live de hoje a gente falou sobre procrastinação. E eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, tá, Felício? E saiba que olha, você sabe que eu também estou super disponível, precisando de qualquer coisa, me chama, me perturba, pode chamar, Luana. Eu sei que você tem sempre um conteúdo maravilhoso. Sigam eles nas redes sociais, tá? Aqui Você Passa na OAB. E tirem as dúvidas de vocês, mandem directs, enfim, batalhe
pelo futuro de vocês que vale a pena. Não é verdade? Depois que passa, acabou. Pois é. Aí é só alegria. É só alegria. É, só Doutor alegria. Felício, muito obrigada. Eu sei que Beijo pra você está você. com a sua família. Manda um beijo pra sua família. É E verdade. depois vamos marcar com seu irmão pra ele estar aqui também com a gente. Vamos. Ele vai fazer isso com o maior prazer. Então tá. Ó, Tá bom? um beijo. Foi um prazer te ver aqui novamente. Obrigado a todo mundo aí nessa sexta-feira que dedicou um tempo pra gente. Tá, Um abraço ótimo, pra todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Aê, pessoal! Gostaram? Olha só. Live hoje foi dentro do tempo, né? Nos outros dias nós tivemos... Pra quem ainda não assistiu, gente, está no YouTube. Já fizemos 2 lives. Uma foi sobre crimes contra o patrimônio, com o delegado Rodrigo lá do Paraná, que comentou em 2 lives... Foi tema pra caramba, rendeu 2 lives somente sobre jurisprudência de crimes contra o patrimônio. Trouxe ontem o Ranieri, que trabalha na AGU, é procurador federal, e também trouxe dicas aqui pra gente sobre identificação com o cargo, né, perfil ideológico dos cargos. Falou um pouquinho sobre a gente se ver já atuando naquele cargo, se realmente é isso, né, que a gente quer. Fez a gente refletir um pouquinho sobre nossas escolhas. Foi também uma live super papo cabeça e tal. Já está no YouTube. E essa aqui também vai estar no YouTube com Felícia, comentando com a gente sobre algumas técnicas que podem nos salvar da procrastinação. Técnicas que eu também vou aplicar na minha vida. Porque, gente, é um processo, tá bom? É importante a gente sempre ter em mente que é um processo.